Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu aceitei na mesma hora quando a Rita me convidou para passar o final de semana na casa da tia Adélia em Ribeirão do Pinhal. Não tinha nada programado para aquele final de semana e mesmo que tivesse, desmarcaria. Fazia tempo que ela me convidava e nunca dava certo. Lembro que chegamos no sábado pela manhã e fomos direto para a casa da sua tia, nesse mesmo dia, já à noite. Enquanto ela tomava banho, eu fui até lá fora no portão, dar uma olhada no movimento. Cidade pequena sabe como é. Quase não tem nada o que se ver. Mesmo assim, fiquei ali, debruçada no muro, olhando para o nada. Foi quando escutei aquela voz. Boa noite. Você é parente da Dona Rosa? Dona Rosa era a tia da Rita. Me virei então para o lado e dei de cara com aquele rapaz na casa vizinha. O muro que separava as casas era o mesmo. Assim como eu, ele também estava debruçado no muro, na continuação daquele muro. Estávamos a menos de 5 metros um do outro. Como eu não respondi, ele repetiu a pergunta. Quis saber se eu era parente da Dona Rosa. Falei que não, que era apenas uma amiga. E no final ele se aproximou mais um pouco. E enquanto eu esperava a minha amiga sair do banho, a gente ficou ali conversando. Sabe, eu gostei do jeito dele. É bonito o jeito como fala esse pessoal do interior. É diferente. É um jeito bem diferente do pessoal da cidade. Principalmente os meninos. É tão bonito o modo como esse pessoal do interior fala. É um jeito bem diferente do pessoal da cidade. Principalmente os rapazes, a maioria quase sempre metida, arrogante. Ele não. Gostei da simplicidade daquele rapaz. Aliás, ele não era apenas simpático, era também um rapaz bonito. Não que fosse um galã de novela. Mas ele tinha, assim, uma beleza diferente. Ou quem sabe fosse a sua simplicidade que o tornava belo, não sei. Só sei que quando a Rita apareceu e me viu ali de conversa com ele, já foi falando. Já vi que se enturmou, né, Marlene? Ela falou aquilo, depois se voltou pro Antônio. Escuta, Antônio, a gente vai dar um rolê pela cidade. Não tá afim de nos acompanhar? Ele topou na mesma hora. Foi lá para dentro, se trocou e em menos de 2 minutos já estava de volta. O fato é que eu gostei da novidade. Simpatizei com aquele moço. Não que estivesse pensando em romance, em namoro ou coisa parecida, mas sei lá, eu me senti bem a seu lado. Naqueles poucos minutos que ficamos ali conversando, eu me senti bem. E a verdade é que depois, além de conversar, a gente começou também a trocar olhares. Enquanto caminhávamos, ele falava alguma coisa, aí me olhava, sorria, perguntava algo sobre mim. Só pelo jeito de me olhar, dava para ver que ele tinha ficado interessado. Depois que voltamos, em vez de entrar, eu continuei ali fora no portão conversando com ele. Troquei olhares com a minha amiga e ela entrou, percebendo que eu precisava de um pouco mais de privacidade. Bom, nessas alturas, já não dava para disfarçar o interesse mútuo. A gente começou na base da amizade. No começo, como eu já falei, eu não estava pensando em outra coisa. Só que, durante aquele tempo que a gente ficou ali conversando, depois passeando, trocando olhares, o interesse foi mudando. E entre um olhar e outro, aconteceu o nosso primeiro beijo. Deus do céu, eu não sei explicar que força esse rapaz tinha no olhar. Eu me sentia como que hipnotizado olhando para ele.
E o fato é que aconteceu tudo muito rápido. Quando me dei conta, já estávamos grudados um no outro. E o fato é que depois daquele beijo, a gente não se desgrudou mais. Foi uma noite inesquecível. Apesar de não ter acontecido nada assim mais sério. Apenas beijos e abraços. Ficamos o tempo todo ali no portão da casa da tia da Rita, conversando e namorando. Para dizer a verdade, mais namorando do que conversando. Já passava da meia-noite quando a gente se despediu e eu finalmente entrei. Sabe, na cama, enquanto eu tentava conciliar o sono, eu pensei tanto em tudo que tinha acontecido que acabei sonhando com ele. A grande verdade é que, mesmo que eu ainda não soubesse, já estava pelo menos em vias de me apaixonar. Até porque eu me conhecia. Não era à toa que o meu coração estava batendo daquele jeito. Quando voltei para Curitiba, no domingo à noite, já voltei de namorado novo. Lá mesmo, antes de voltar, eu contei para Rita. Ela nem acreditou. O quê? Tá falando sério? Ué, não acabei de falar? Por que o espanto? Não, é que sei lá. Como que vocês vão fazer para namorar? Ele morando aqui e você lá em Curitiba? Bom, Rita, como a gente vai fazer, eu não sei. Mas que ele me pediu em namoro e eu aceitei, isso você pode ter certeza. Sei lá, o Antônio mexeu demais comigo. Você quer saber? Acho que já estou até apaixonada. E o pior é que estava mesmo. Aconteceu tão rápido. Meu Deus do céu, 3 dias atrás eu nem imaginava, e agora, apaixonada, suspirando. O fato é que, mesmo morando tão longe um do outro, acabamos engatando um namoro sério. Passamos o domingo todinho juntos, aquele último que eu fiquei lá. E só nos desgrudamos quando entrei naquele ônibus para voltar para Curitiba. A gente trocou endereços, combinou manter contato, e eu ainda prometi que, quando fosse possível, voltaria a Ribeirão do Pinhal para vê-lo de novo. Ou então ele viria me ver aqui em Curitiba. Não tinha outro jeito. Se realmente quiséssemos ficar juntos, nosso namoro teria de ser assim. De qualquer modo, ficou muito claro desde o começo que não seria fácil. Sabe, dá uma agonia tão grande ficar longe de quem a gente gosta. Um aperto no peito, uma vontade tão grande de correr para os braços da pessoa. Só que morando tão longe, não tinha como. Olha, eu nunca pensei que fosse passar por uma situação assim. Mas, enfim, ninguém mandou eu me apaixonar. Podia muito bem ter passado aquele final de semana lá e ter voltado do jeito que fui. Só que quis o destino que eu voltasse apaixonada. Se bem que só o fato de saber que ele também estava lá, sentindo exatamente a mesma saudade que eu, parece que já aliviava um pouco a minha angústia. Acredite quem quiser, mas ficamos nessa situação durante quase um ano, namorando à distância. Eu aqui e ele lá. Eu ia vê-lo sempre que dava. Uma vez a cada 40, 50 dias, mas mantínhamos contato praticamente diário. Ele nunca pôde vir a Curitiba me ver, já que o seu trabalho não lhe permitia. Só sei dizer que a cada encontro, o meu amor só crescia no peito. Crescia o amor, só que estranho, crescia também aquela angústia. Sabe, aquele aperto, aquela distância, a cada dia que passava, incomodava mais e mais. Foi mais ou menos nessa época, quando estávamos para completar 1 ano de namoro, que, contrariando toda a lógica,
Até porque eu estava realmente apaixonada. E só Deus sabe o quanto. Foi mais ou menos aí que não sei explicar como. Acabei me envolvendo com outro rapaz. Não sei explicar o que me deu. Talvez carência. Aquela angústia da distância. Imaturidade, sei lá. O fato é que, não sei explicar como, mas aquilo que começou por um descuido, do qual eu imediatamente me arrependi, foi ficando sério a cada dia que passava. Até que de repente aconteceu o impensável. Jamais imaginei viver uma situação assim. Mas quando me dei conta, estava com 2 namorados. Nenhum dos 2 sabia do outro. Nem tinha como. Olha, eu não sei o que me deu na cabeça. Quando abri os olhos, estava namorando 2 ao mesmo tempo. A Rita, quando soube, ficou por conta. Quis me matar. Marlene, você ficou louca, Marlene. O coitado do Antônio é um cara tão legal e gosta tanto de você. Repito, nem eu mesma sei por que fiz isso. O Antônio vivia dizendo que estava juntando dinheiro para começar uma vida nova do meu lado. Estava fazendo planos de vir morar aqui em Curitiba para a gente se casar. Não sei, a angústia, a distância, a solidão. Eu era muito jovem. A carência afetiva, aquela saudade que doía. De repente alguém se aproximou, a gente começou a conversar. De repente, aquele rapaz se aproximou. A gente começou a conversar. Ele confessou que estava gostando de mim. De repente a gente ficou e foi ficando mais sério. Até que me vi atolada até o pescoço naquela situação absurda. Eu sei que não é desculpa. Mas é que eu era muito jovem. E o fato é que no começo eu comecei a ficar com o Eduardo por carência mesmo. A verdade é que, sem me dar conta, fui me envolvendo cada vez mais com ele. E como consequência, com o tempo, também fui me afastando do Antônio. Já não ia mais vê-lo com tanta frequência. Mantinha contato com ele também cada vez de maneira menos frequente. E quando ia lá, sabe, não sei o que acontecia, mas não era mais a mesma coisa. Sabe, tem coisa que sei lá. Repito, não é desculpa. Isso parece que tem mesmo de acontecer. Era um namoro complicado. Querendo ou não, a pessoa se sente sozinha. Fica vulnerável. Até que quando vê, já está toda enrolada. Foi o que aconteceu comigo. Você quer a pessoa ali, naquele instante, quer o tempo todo. Só que ele está a quilômetros de distância. Fazer o que numa hora dessas? Aí se aproximar alguém com simpatia, com carinho. A gente está se sentindo carente, está vulnerável. E acaba acontecendo. É complicado. Foi desse modo que, envolvida pelo Eduardo, que tinha a vantagem de estar sempre aqui, ao alcance da mão, eu acho que confundi os sentimentos. Pensei que estivesse gostando dele para valer, que já estivesse até esquecendo do Antônio, quando na verdade, e isso eu só fui constatar bem mais tarde, não tinha esquecido coisa nenhuma. O problema é que só muito depois é que eu fui me dar conta disso. Depois que engravidei e, em consequência, me casei com um homem que, na verdade, eu pensava amar e não amava.
É como eu já disse, tem coisa que parece que está escrita. Tem coisa que parece que tem de acontecer. Eu podia ter me envolvido com o Eduardo, mas não ter engravidado. E logo depois, me dar conta de que a pessoa que eu amava não era ele, era o Antônio. Mas aí a surpresa, engravidei. Em consequência, ele me pediu em casamento. Quando minha mãe soube, ficou louca. E eu acabei me casando. Uma coisa levou a outra. No desespero, cheguei a pensar em dizer que o filho era do Antônio. Só que aí seria muita sacanagem da minha parte. Não tive coragem de fazê-lo assumir o filho de outro. Eu sei que fiz o Antônio sofrer muito. Principalmente quando terminei o nosso namoro. E o pior de tudo é que eu não tive sequer a decência de terminar tudo olhando nos seus olhos. Terminei por carta. Depois disso, ele ainda me ligou, ele ainda me escreveu, manteve contato de todas as formas, só que nessas alturas já não tinha mais jeito. Depois que engravidei, não tive alternativa a não ser me casar com o Eduardo. Sempre que a Rita viajava lá para Ribeirão do Pinhal, ela me trazia uma cartinha dele. Ou então simplesmente me contava que ele estava sofrendo muito, que tinha perguntado de mim, queria saber como eu estava. E nessas horas eu perguntava: mas e você? Falou o que, Rita? Como o que, criatura? Falei a verdade, né, Marlene? E você casou, já tem até um filho. Quem sabe desse jeito, coitado, consiga tirar você da cabeça. A verdade é que ela nunca aprovou o que eu fiz. Com meu marido, acabei tendo mais uma filha. Apesar de ele não ser o verdadeiro amor da minha vida, acabamos formando uma família linda. Convivemos razoavelmente bem por quase 11 anos. Até que, 1 ano e meio atrás, ele por fatalidade acabou falecendo vítima de um acidente de automóvel. Continuei morando em Curitiba. No mesmo bairro, na mesma rua, na mesma casa. Continuo levando a minha vidinha. E tudo estaria na mesma se não me ocorresse dias atrás procurar pelo Antônio no Facebook. Sabe, procurei por procurar, sem a menor pretensão. Nunca pensei que pudesse encontrá-lo na internet. Até porque, na minha cabeça, por ele ser uma pessoa simples, do interior, jamais teria um perfil no Facebook. Numa dessas, nem computador tivesse em casa. Eu nem acreditei quando digitei seu nome completo e me deparei com a sua carinha estampada na tela do meu computador. Levei até um susto. Coração quase saltou do peito. Meu Deus do céu. Depois de quase 13 anos, era ele. Era o meu Antônio. Hoje eu sei, meu verdadeiro amor. Quando que eu podia imaginar que ele tivesse um perfil no Facebook? Nunca, nunca. Ele sempre foi do tipo simples, um homem do interior. Se bem que muita coisa mudou, tempo passou. Hoje em dia até no interior, essa coisa de internet. Mas mesmo assim, nunca pensei. Mas era ele. Ali estava seu rosto estampado na tela do meu computador. Eu o reconheceria mesmo que se passassem 1000 anos. Na hora me deu até uma tremedeira. Eu fiquei ali recordando os nossos bons e velhos tempos. Através do seu perfil, eu soube que ele também tinha se casado e que estava morando em Campinas, estado de São Paulo. Entre as fotos que ele postou no perfil,
havia várias e uma mulher loura, com toda certeza sua esposa. Não nego que senti ciúme. E tinha também várias fotos de uma menininha, provavelmente sua filha. Assim como a mãe, era lourinha e tão bonitinha. Tinha assim uma covinha na bochecha, os cabelinhos dourados e um sorrisinho tão inocente. Ah, que inveja que me deu. Um turbilhão de sentimentos tomou conta de mim naquela hora. Parece que tudo que eu sentia lá no passado voltou de repente. Eu me dei conta de que mesmo tendo passado tanto tempo, eu não o tinha esquecido. O fato é que, apesar de ter me casado com outro, sempre foi ele, o Antônio, o grande amor da minha vida. Grande amor que eu perdi por minha culpa. Só me casei com Eduardo porque engravidei. Caso contrário, minha vida seria bem outra. Até hoje não sei o que me deu para me envolver com ele. Eu era namorada do Antônio e por pura carência, pura solidão, acabei me deixando levar. Apesar disso, nunca o esqueci. E só hoje eu vejo isso com clareza. Aquele amor que eu por vezes julguei que estava morto, não tinha morrido não. Estava apenas adormecido aqui dentro de mim. Até que de repente, despertou com fúria total. Bastou olhar para o seu rosto para tudo voltar. Olha só, Deus sabe o quanto me segurei para não deixar uma mensagem para ele. Vontade não faltou. Cheguei a digitar, mas no último instante, voltei atrás antes de enviar. Não sei que espécie de desdobramento teria essa história se eu tivesse deixado uma mensagem para ele. Ele agora está casado, tem esposa, uma filhinha linda, tem uma família. Por mais que eu ainda o ame, acho que não tenho o direito de atrapalhar a sua vida. Tenho consciência de que fiz o Antônio sofrer muito no passado. A minha amiga me contava, sempre que ela viajava lá para Ribeirão do Pinhal, que ele sofria muito por minha causa. Vivia perguntando de mim. Por isso não quis procurá-lo. Mesmo que fosse através da internet. De qualquer modo, sinto necessidade de lhe explicar direito os motivos que me levaram a terminar o nosso namoro. Porque naquela última carta que eu mandei, eu fui muito evasiva. Não queria dizer a verdade. Até porque eu tinha traído. Não falei coisa com coisa. E também não respondi a nenhuma das tantas outras cartas que depois ele me enviou. Ah, meu Deus do céu, como me arrependo. Mas agora é tarde para chorar o leite derramado. Se ele não estivesse casado, não tivesse uma filhinha linda, uma família, quem sabe? Quem mandou eu ser tão estúpida? Só eu sei o tamanho do meu arrependimento. A única coisa da qual não me arrependo são meus filhos, porque o resto, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Fui muito imatura, irresponsável. Basta ver o que fui capaz de fazer. Namorar 2 homens ao mesmo tempo, sem que um soubesse do outro. Por um capricho da vida, acabei engravidando justamente daquele que, apesar de ter sido um bom marido, nunca foi meu verdadeiro amor. Agora só o que me resta é ficar aqui namorando a sua foto através do Facebook. Só mesmo assim eu tenho podido acompanhar a vida do Antônio. Ele naturalmente não faz nem ideia que eu faço isso. Mas eu vejo tudo o que ele posta, todos os dias, fotos, mensagens, tudo.
É uma maneira que eu encontrei de participar da sua vida. Pode até parecer estranho, mas só de saber que ele está bem, que tem alguém cuidando dele, amando, lhe dando carinho, eu já me sinto feliz. Tua felicidade é a minha felicidade, Antônio. Mesmo que você nunca venha saber, aqui de longe, eu vigio teu sono e rezo por você todas as noites. Sabe por quê? Porque você me marcou demais. Te perdi por pura imaturidade. Não estou hoje com você por minha culpa. E tenho consciência disso. Como também tenho consciência de que te fiz sofrer muito. Mas você me marcou muito. Talvez você nem imagine o quanto. Você que tanto sofreu pela minha estupidez. Mas que vai ser para todo sempre, apesar do erro que eu cometi, o amor da minha vida.